6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer, e tinham receio de perguntar-lhe. Amém? Sente-se, por gentileza. Feche os teus olhos. E de todo o teu coração, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que cada um de nós fomos reunidos aqui por Deus. O Espírito Santo nos moveu até esse lugar. E eu creio que há um grande propósito para tudo que está no coração de Deus sobre nós aqui hoje. Então, com os teus olhos fechados, apenas diga: Deus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Espírito Santo, ministra o meu coração. Peça isso agora com fome, com sede, em nome do Senhor Jesus. Todos vocês. Pai, nós estamos na tua casa. E como é bom poder te adorar, como é bom poder te louvar, como é bom, Pai, poder estar aqui diante do Senhor para declarar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão e tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. E Senhor, neste momento que a tua palavra foi lida, eu não tenho nenhuma dúvida, Pai, que esta palavra está designada a esse ambiente para gerar transformações profundas, para gerar transformações, Pai, das quais o teu filho irá olhar para si mesmo, a tua filha irá olhar para si mesma e não reconhecer mais. Pai, este é o poder do teu evangelho. Fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Senhor, nós queremos te ouvir, Pai. Dá-nos o pão nosso desse dia. Alimenta-nos, Pai, na tua presença. Alimenta-nos, Pai, na tua presença. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós estamos em uma série onde já falei aqui com vocês sobre a geografia da conversão. Quem se lembra dessa mensagem? Eu disse que quando nós nos convertemos a Deus, ocorrem alguns reposicionamentos geográficos na nossa vida. E o primeiro deles é a nossa vida com Deus. Nós somos reposicionados na nossa relação com Deus, somos reposicionados na nossa relação com a igreja de Cristo, onde Ele é a cabeça, e somos reposicionados no mundo como seus discípulos, designados por Ele para ser sal e luz. Quem se lembra disso, diga amém. Mas nós também falamos sobre a geografia da visão. Uma vez que Deus nos liberta, uma vez que Deus nos salva em Cristo Jesus, Ele também nos dá uma promessa. E essa promessa se expressa através de uma visão. Visão para onde Ele quer nos levar, visão para onde Ele quer que estejamos. E nós aprendemos também que na geografia da visão, o lugar onde está designado para vivermos as promessas de Deus, nós podemos viver talvez
os nossos piores processos de autossabotagem. Porque há pessoas que saem da escravidão, que saem das trevas e colocam os seus pés na geografia da visão, como aconteceu com Israel, que saiu do deserto, que saiu do Egito e veio para a terra que manava leite e mel. Entretanto, a mentalidade de escravos os acompanhou. E eles não conseguiam se sentir herdeiros daquela terra. Eles não conseguiam confiar em Deus de tal forma que aquele que prometeu, que aquele que falou, os daria aquela terra por herança. E por estarem na terra da promessa, por estarem na terra da visão, por estarem na geografia onde Deus iria cumprir uma série de promessas na vida deles, mas com a mentalidade ainda de escravos, eles não se sentiram dignos de herdar aquela terra. E o que acontece? Eles olham para tudo que há de bom naquela terra e dizem: é do jeitinho que Deus falou. Repita isso: é do jeitinho, em todos os detalhes que Deus falou. Mas sabe no que eles focam? Nos gigantes, Aimã, Sesai e Talmai. E aí eles dizem: nós somos como gafanhotos diante deles. Você já viu que tem gente que tem um poder de exagerar as coisas negativas? Quem já viu gente assim? Os caras tinham mais ou menos 4 metros. Eu, diante de um cara de 4 metros, não vou me achar um gafanhoto. Posso ser menor, mas não um gafanhoto, né? Mas eles disseram: nós somos como gafanhotos diante deles. Tudo bem? Mas quem são eles diante do Deus que você serve? Quem são eles diante do Deus que prometeu essa terra? Qual o tamanho deles diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Um grão de areia não é capaz de expressar o quão pequenos eles são diante desse Deus. Mas a mentalidade de escravos fez com que eles, no laboratório do medo, criassem os seus maiores gigantes. E não eram os externos, eram os internos. Como eles se viam diante dos desafios, como eles se viam diante das circunstâncias desafiadoras, e se esqueceram da promessa. Se esqueceram principalmente de quem prometeu. E repita isso: para acessar a promessa de Deus, é inegociável confiar em quem prometeu. Amém? Não é na força do meu e do seu braço, mas é no poder que Deus supre. Amém? E nós falamos também sobre a geografia da adoração. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que mais do que nos levar para um lugar de bênção, mais do que nos levar para um lugar onde as promessas se cumprem, Deus quer encontrar em nós verdadeiros adoradores. Repita isso: verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí Jesus diz: são estes que o Pai procura. A samaritana diz: Senhor, quem adora certo é quem está em Samaria ou é quem está em Jerusalém? Qual o lugar certo, gente? Vocês estavam aqui, né? Qual o lugar certo de adorar a Deus? Jerusalém ou em Samaria? Qual o monte certo? Nenhum dos dois. Porque Jesus diz para ela: vem, hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque em Cristo Jesus voltarão para o Pai e se tornarão novamente imagem e semelhança do Pai. Você só pode adorar a Deus se você de fato restaurar a sua identidade mais primária, que é você
reconhecendo-se um filho, uma filha, imagem e semelhança de Deus. E quando Deus te encontra, sendo esse filho, sendo essa filha, Ele te chama a adorar em todas as geografias que estão em trevas. Repita isso: Deus me chama a adorá-lo em todas as geografias que estão em trevas. Romanos capítulo 8, indico você ler o capítulo todo, porque nesse capítulo você vai entender que Deus está esculpindo em mim e em você a beleza de Jesus. Porque toda a criação de Deus aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Tudo que Deus criou tem uma grande expectativa que você comece a tirar todas as mentiras que você acreditou sobre você, e você comece a reconhecer todas as verdades que Jesus disse quem você é, e de fato nele, na experiência do novo nascimento, você seja revelado em todas as geografias, não só dentro da igreja, mas em todas as geografias, como um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque as geografias que estão em trevas e recebem um adorador, as trevas vão embora. As geografias que estão em trevas e recebem um filho, uma filha, que é luz e sal, essa geografia é transformada. Então a adoração que Deus espera de você não é aquela que você canta só aqui na igreja. É maravilhoso cantar a Deus, é ou não é? A adoração que Ele espera de mim e de você não é só aquela onde a gente fala palavras bonitas para Deus. Não. O adorador que o Pai procura é aquele que em casa, é aquele que no trabalho, é aquele que na empresa, é aquele que na faculdade, é aquele que na escola, é aquele que junto de seus amigos, é aquele que onde treina, onde faz exercícios, é aquele que quando viaja, não importa onde ele está, ele é um adorador. E onde ele chega, se há trevas, as trevas se dissipam. Quem está entendendo isso, diga amém. E domingo passado, eu falei sobre o que mesmo? Geografia da... Só veio 3 pessoas? Geografia da... honra. Gente, vocês sabem qual foi o lugar que Jesus menos operou milagres? Quem se lembra? Própria cidade dele. Já deu calor. Vocês estão com calor também ou não? Gente, coloca um ar gelado aí, por favor. O lugar que Jesus menos operou milagres foi na sua própria casa, na sua própria terra, na sua própria cidade. E sabem por quê? Ele mesmo respondeu: o profeta não tem honra em sua própria casa. E sabe o que é interessante? Eles não honraram Jesus porque se escandalizaram de vê-lo falar com tamanha sabedoria, de vê-lo orar e as pessoas receberem transformações, de vê-lo fazendo coisas lindas e maravilhosas. Eles se escandalizaram, eles se decepcionaram. Sabe por quê? Começaram a pensar: mas não é esse o filho do José? Não é esse o irmão daquela turminha ali? E se decepcionaram. Era para eles dizerem assim: o Filho de Deus está entre nós, é da minha cidade, é do meu bairro. Que honra, que privilégio! Mas eles se decepcionaram, por quê? Porque
que era da sua casa. Repita isso: onde a decepção se instala, a desonra se manifesta. Não existe nenhuma pessoa incapaz de honrar que não tenha instalado nela uma decepção, que não tenha instalado nela uma frustração, que não tenha instalado nela uma situação de escândalo. Toda pessoa que não consegue honrar um pastor, que não consegue honrar um líder, que não consegue honrar um patrão, que não consegue honrar a Deus, que não consegue honrar pai e mãe, pode checar, tem uma decepção instalada. E uma vez que a decepção instala, a desonra se aloja ali. A desonra abre um lugarzinho, faz um quartinho para morar ali. Faz um teste. Quando foi a última vez que você honrou alguém que te decepcionou? Quando foi a última vez que você honrou alguém que você se frustrou? Quando foi a última vez que você honrou alguém que não fez as coisas do jeito que você queria? Se faz mais de 2 dias, algo está estranho. Quem aqui faz mais de 2 dias que não honra alguém que já te frustrou, que já te decepcionou? Dá um azar mentir aqui dentro da igreja, gente. Pelo amor de Deus, não mente aqui. Hoje é dia dos pais. E é incontável a quantidade de pessoas que não conseguem honrar os seus pais porque tem uma decepção instalada, porque tem uma frustração instalada, porque tem um escândalo instalado. E até que haja perdão, não há honra. E se você não honra, você também não é honrado. E você não acessa o favor de Deus. Amém? Posso falar do tema de hoje? Tá cedo ainda, até meia-noite dá tempo. O tema de hoje é a geografia do propósito. Repita isso: geografia do propósito. Repita isso: eu não estou vivo por acaso. Quanto você acredita nisso? Você tem certeza disso? O texto que nós lemos hoje, Jesus convida os seus discípulos mais próximos para viver uma experiência de intimidade com o Pai. Eles sobem um monte e sobem para orar. Olha que interessante, o capítulo 9, o verso 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Sabe o que é interessante, gente? Geograficamente, eles chegam em um lugar. E é um lugar onde eles têm talvez a maior experiência com Deus da vida deles. Porque eles chegam nesse lugar para orar, e olha que interessante na sequência o que acontece. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Essa palavra transfigurado, no grego, ela também é a palavra metamorfose. Ou seja, Jesus vive uma mudança, uma transformação de dentro para fora. É como se o que ele estava vivenciando naquele momento era ele voltando à imagem da glorificação dele. O que eles veem em Jesus é o Cristo glorificado. É o Cristo na sua imagem glorificado. Traz para fora a imagem de dentro. E olha que interessante.
suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas preste atenção, ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O que está acontecendo aqui, gente? No primeiro lugar, na geografia do monte, os discípulos vivem uma experiência arrebatadora, mas sem entendimento. Repita isso: na geografia do monte, eles vivem uma experiência arrebatadora, mas sem entendimento. E sabe por que é sem entendimento? Porque Pedro olha para aquela cena e diz: eu não quero mais sair daqui. Vamos montar 3 tendas aqui, mestre. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para você. O primeiro erro é que equiparou Jesus a Moisés e Elias. Não entenderam a centralidade de Cristo. Não entenderam que a lei e os profetas anunciavam o Cristo, o Filho de Deus. Não é algo equiparado. Mas para Pedro, os 3 são iguais. Vamos fazer uma tenda para cada um deles e vamos ficar aqui, não vamos mais sair daqui. É bom estar aqui. Só que aí, o próprio Deus envia uma nuvem de glória e eles escutam a voz do Pai dizendo: Aí está o meu filho amado, ouçam-no, escutem ele, abram seus ouvidos para ouvir o que ele diz. O que acontece ali, gente? Na geografia do monte, os discípulos mais próximos de Jesus, é muito louco isso, os mais próximos não conseguem discernir, entender o que aquela experiência com Deus quer revelar, quer mostrar. Era para eles olharem para Jesus e dizer: é Ele. Todos os profetas falaram dele. A lei anunciou que ele viria. As profecias anunciaram a ele. Nós estamos diante do Filho amado de Deus. Mas não foi o que eles discerniram. Sabe o que eles queriam? Temos tudo o que precisamos aqui para fazer agora uns cultos reteté poderoso. Imagina um culto com Moisés, Elias e Jesus pregando. Imagina um manto de mistério. Só que eles não estavam entendendo que a geografia do monte, o lugar das suas experiências profundas com Deus, não tem um fim em si mesma. Deus
Deus nunca te dá uma experiência com Ele que termine em você mesmo. Deus nunca te dá uma experiência com Deus que te fecha no quarto e diz: daqui eu não quero sair mais. Deus nunca te dá uma experiência que não seja para revelar a glória de Cristo, a fim de que você não tenha nenhuma dúvida do que você tem que revelar nesse mundo e do que você tem que ser neste mundo. Na geografia do monte, eles tinham que entender quem era Jesus. Na geografia do monte, eles tinham que entender o porquê daquelas vestes resplandecentes, o porquê daquele brilho, o porquê daquela transfiguração, o porquê daquela metamorfose, daquela mudança de dentro para fora. Era o Cristo sendo revelado a eles. E tanto que depois, se vocês lerem o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, o bate-papo de Moisés e Elias com Jesus é sobre a cruz. Era para eles entenderem a centralidade da cruz, e que a cruz seria algo a ser vivido por Cristo, não porque Judas iria traí-lo, não porque os religiosos da época iriam entregá-lo, não porque ele não iria fazer algo para escapar ou sair dali, mas porque voluntariamente, por saber quem ele era, por saber qual era o seu propósito, por saber qual é a sua missão, voluntariamente ele se entregaria por me amar, por se amar, por amar você, e principalmente cumprir a vontade do Pai, cumprir o propósito do Pai, cumprir a missão do Pai. Jesus sabia o que estava fazendo aqui, e Ele queria que os seus discípulos mais próximos começassem a entender isso. Está muito suspense, irmão. Está todo mundo me olhando assim, ó. Vamos para um negócio aí mais relax. Então, eu pergunto para você. Gostei. Eita, que... agora é a harpa de Davi. Eita glória, te amo, filho. Pense um pouquinho na geografia do monte. Está ficando claro para você? Quais são as decisões que você está tomando nos lugares de experiências profundas com Deus que você tem, pela graça e misericórdia dele, vivenciado? Tem gente que não vê a hora de sair e contar para todo mundo o que viu, o que sentiu. Jesus falou para eles: não conte para ninguém o que vocês viram aqui. Ninguém precisa saber agora. As experiências mais profundas que Deus tem para mim e para você não é para glorificar você numa relação com Deus, não é para exaltar você numa relação com Deus, mas é para alinhar o teu coração ao propósito que Ele tem com a sua vida. É você que tem que saber. É para te dar convicção, é para te dar certeza do que você está fazendo nesse mundo. É para te dar certeza do que você tem que cumprir neste mundo. Mas é uma pena que eles não entenderam. E sabe por que não entenderam? No capítulo 9, depois vocês podem ler. Enquanto Jesus estava ali na intimidade do Pai, sabe o que eles estavam fazendo? Ai, que sono. O que está buzinando? Hora de acordar.
Gostei. Isso que tá conectado no Wi-Fi do céu, né? Despertador, bem na hora que estou falando de sono. Talvez é hora de dormir, né? Uma hora dessa, né? Mas olha só, esteja aqui comigo. Eles estavam num sono profundo. Eles estavam dormindo, sonolentos. Em um momento que Jesus disse: vem participar comigo de algo sobrenatural. Eu quero que você venha comigo para um ambiente, para uma geografia, onde eu tenho algo sobrenatural para você viver. E eles vão. Eram quantos discípulos? 12. Jesus leva 3. Só que eles chegam no monte totalmente desconectados do que estão fazendo lá. E eu pergunto: como que você está aqui hoje nesse culto? Se esse culto é a geografia do monte, onde Deus quer te trazer uma experiência profunda com Ele, onde você não tenha mais nenhuma dúvida de quem é Jesus e do que Ele espera de você, quantas vezes você já abriu a boca hoje? Quantas vezes o seu pensamento já esteve em outro lugar, só aqui durante esse culto? Quantas letras das canções você cantou e o teu coração não estava conectado com essas letras? O quanto de fato você veio 100% para esse culto, com uma expectativa altíssima, porque você sabe que você está em uma geografia do monte, é uma geografia onde Deus pode te dar uma experiência gloriosa. Mas a pergunta mais importante não é se você quer viver uma experiência gloriosa. A pergunta mais importante é o que você vai fazer depois dessa experiência. É o que você vai querer fazer depois de provar algo arrebatador de Deus neste lugar. Quantos aqui querem ter uma experiência profunda com Deus aqui hoje? Por que você quer isso? Será que é só para cantar? Eu não quero mais sair daqui. Será que é só para isso? Nada contra a música, tá? Se Deus te der uma experiência profunda hoje, será que você está aberto para discernir o propósito dessa experiência? Quem está aberto, diga amém. Entenda isso. Toda experiência que Deus quer dar a você nunca é sobre você. Como assim? É isso aí. Toda experiência profunda que Deus quer dar a você não é sobre você. É sobre o que você ainda não entende sobre Ele. E é sobre pessoas que precisam entender algo sobre Ele. E você é a resposta. Você é o canal. E essa experiência é para que nada te pare. É para que nada desvie o seu foco. É para que nada tenha o poder de tirar você do cumprimento daquilo que você de fato foi chamado para ser e fazer neste mundo. Quem está entendendo isso, gente? Eu vou resumir a mensagem. Talvez eu continue ela na próxima semana. Mas eu quero destacar aqui pelo menos algumas coisas. Repitam isso. Os discípulos andam com Jesus
mas não conhece a intimidade do Pai. Quantas pessoas estão declarando que andam com Jesus, mas não conhecem esse lugar de intimidade, não conhecem esse lugar onde o teu coração é perto do coração dele, onde o que é importante para Jesus é importante para você, onde o que Jesus é apaixonado, você também se torna apaixonado. Os discípulos estão diante de uma manifestação da glória de Deus, mas em vez de mergulhar naquela experiência, eles dormem. Eles adormecem. E você pode ler isso, Lucas capítulo 9, verso 28 e 29. Aliás, vamos ler. Pega aí rapidinho, acho que é importante você olhar na sua Bíblia. Olha que interessante. Verso 32. Aliás, vamos ler o 28 ao 32. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre o quê? A partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Mas olha que interessante. O Pedrão, o auxiliar imediato de Jesus, e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Por que não sabia o que estava dizendo? Repita isso: estava dormindo na hora de estar acordado. Dá um toquinho quem está do seu lado, belisca aqui e fala: desperta, tu que dormes. O beliscar é brincadeira, tá? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. O que Jesus estava dizendo? Olha, há coisas poderosas para acontecer, eu quero que vocês participem comigo. Quantas vezes Jesus está dizendo: há coisas poderosas na célula dessa semana, há coisas poderosas nos cultos de sábado e de domingo, e eu quero que vocês venham participar comigo disso, eu quero que vocês venham viver isso comigo. Quantas vezes há coisas poderosas no Tadel que ele quer manifestar, que ele quer revelar, ele está dizendo: olha, vem comigo, vem viver isso, vem de fato ter essa experiência. E aí às vezes, ou você não vai, ou se vai, entende tudo ao contrário, entende tudo errado. E eu pergunto: será que você está dando o significado certo às experiências que Deus tem dado a você? Será que você está extraindo o aprendizado certo das experiências que Deus tem proporcionado a você? Porque uma coisa é viver uma experiência sobrenatural com Deus, e outra coisa completamente diferente é o que você vai fazer com essa experiência depois. E tem muita gente que se perde nessa hora.
Agora eu sou íntimo dele. Estufa o peito. Agora sou eu que digo o que é certo e errado aqui. Porque eu estive na intimidade do meu Pai. Mal sabe que o neófito que Paulo advertiu Timóteo se ensoberbeceu. E Satanás pegou seu coração, distorcendo o sentido que era para ser bom daquela experiência para algo totalmente negativo. Repita isso: a geografia do monte pode ser poderosa, mas também pode ser o meu ponto de desvio. Tem muita gente que se desvia não porque faltou experiência com Deus. Tem muita gente que se desvia justamente porque teve uma grande experiência com Deus. Se a tua experiência com Deus não faz você mais humilde, se a tua experiência com Deus não te leva ao encontro das pessoas que estão gemendo nesse mundo e gritando por socorro, se a tua experiência com Deus faz você ser o cara que é o dono da verdade para defender Deus, está errado. Não foi uma experiência com Ele. Repita isso: Jesus nunca precisou de defesas. Ele estava diante de Pilatos, indo para a cruz. Nem ele quis se defender. E tem uma galera que, porque diz que teve uma forte experiência com Deus, se acha no direito de ser agora o defensor de Jesus e de apontar o dedo para uma série de pessoas que estão fazendo a obra de Deus, dizendo que estão fazendo do jeito errado, dizendo que estão consolando as pessoas do jeito errado, dizendo que estão amando as pessoas do jeito errado, dizendo que estão resgatando as pessoas do jeito errado, porque eu tive a experiência com Deus e sou eu que sei o que é certo. Cutuca quem está do seu lado e diz: cuidado, isso é perigoso. Cuidado. E essa palavra, eu reforço o cuidado a todos os líderes de células. Eu reforço o cuidado a todos os supervisores de células. Reforço o cuidado a todos os líderes de departamentos. Reforço o cuidado a todos os pastores auxiliares e obreiros. Entenda isso. A geografia do monte é um lugar para você ter experiências lindas com Deus. Mas essa experiência não é sobre você, é sobre Ele. Essa experiência não é sobre você, mas é sobre o que Ele vai fazer através de você para alcançar outras vidas. Essa experiência não é sobre você, mas é sobre o brilho que está nele, que precisa estar em você, para que quem chega em você chegar nele, para quem conhecer você, conhecer ele, para quem se encontrar com você, conhecer e se encontrar com ele. Não é para você fazer suas tendinhas no seu lugar de intimidade e dizer: aqui eu vou esperar Jesus voltar. Não é. O monte da experiência com Deus, você visita ele, mas depois você tem que descer. O monte da experiência com Deus só faz sentido se depois dele você descer para o vale e ir ao encontro de quem nem sabe o que é estar nesse monte. O monte não é um lugar para você fazer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e outra para os profetas. O monte é para você entender quem é Cristo, a centralidade da obra dele na cruz do Calvário, a centralidade da vida dele em você, a centralidade da obra dele na sua vida. É para você entender quem você vai ser quando nós, também como ele, tivermos os nossos corpos glorificados. É
para você entender que a luz que está nele é a luz que vai brilhar em você, se ele estiver em você. Mas essa luz só tem um propósito. A luz do Cristo transfigurado só tem propósito na sua vida se depois de contemplar essa luz você quiser descer. Tem gente que depois que contempla essa luz só quer subir. Não é sobre você. Nunca foi sobre você. Toda experiência com Deus que não te leva para o vale, ao encontro dos gemidos, dos choros, das pessoas que gritam por socorro, não foi experiência com Deus. E se foi, você entendeu tudo errado. Tudo errado. Porque não faz sentido o batismo no Espírito Santo, não faz sentido a sabedoria de Deus, não faz sentido a unção do Espírito Santo, não faz sentido os dons espirituais, se você só quer usá-lo no monte. Quem está entendendo isso? Então coloca a mão no coração e diz: é para mim essa palavra. Porque às vezes a gente fica pensando assim: ai, fulano podia ouvir isso, né? Ah, fulano podia estar aqui hoje. É sobre você, irmão, sobre mim. Respira fundo, por favor. E olha que interessante. Pega aí a sua Bíblia, o capítulo 9. Vamos ler o verso 34 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou. Olha que interessante. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Imagina essa nuvem vindo aqui hoje. É mistério, hein? Os obreiros tudo fresquinho hoje aqui, vai ser poderoso isso aqui, hein? E aí, olha só. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, repita isso, quando desceram do monte, mais forte, quando desceram do monte, só acompanhe agora, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que me des atenção ao meu filho, pois é o único que tenho, e um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Verso 40, preste muita atenção. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los, sustentá-los? Traga-me aqui. Quando o menino vindo o demônio lançou-o por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos
ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue às mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não entendesse, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Preste atenção nisso. Jesus vive uma metamorfose, a sua identidade poderosa vem de dentro para fora, ele resplandece como luz. E quando ele desce, repita isso, desce para a geografia do vale, ele liberta e cura. Repita isso, ele liberta e cura. Quando foi a última vez que você desceu da geografia do monte e veio para a geografia do vale para libertar e curar alguém? Quem sabe você pensou assim: não vejo a hora do próximo culto. Volta lá, eu li Lucas, mas volta lá para Marcos capítulo 9. Você vai entender o contraste. Capítulo 9, olha que interessante, verso de número 9. Já está aqui também, você pode acompanhar. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Agora preste atenção. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogam no chão, ele espuma a boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Sabe o que aconteceu aqui? Nada diferente do que aconteceu com os três na geografia do monte. 3 tira 3 de 12, fica quanto? 9, né? É isso? 10, 11, 12, isso. Os 9 que ficou, olha que interessante. Eles estavam no vale. E repita isso, no vale só há um propósito: libertar e curar. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Discutindo teologia.
Enquanto um pai chorava um filho que estava sendo esmagado por demônios. Enquanto um pai pedia: me socorre, me ajuda, me ouça, estenda sua mão. Estavam os 9 discutindo com os mestres da lei, quem sabia mais sobre o assunto. Quem está entendendo isso, gente? Eu já fui assim, sabia, Ido? Eu fiquei 4 anos num seminário interdenominacional, seminário americano, estudando teologia. Estudei todas as teologias, inclusive teologia liberal de Bultmann. E depois eu fiz a faculdade teológica na Faculdade Sul-Americana de Londrina, para ter o curso reconhecido pelo MEC. E depois, quando eu vim para Quadrangular, ainda fiz o ITQ. E sabe qual era o meu prazer? Que aquele pastor falou: tá errado, o certo é assim. Sabe o que era isso? O orgulho manifestado pela inveja. Esses discípulos tiraram os olhos daquele pai com aquele filho chorando, porque para eles naquele momento era mais importante demonstrar que eles sabiam mais que os mestres da lei. Era mais importante demonstrar que eles tinham razão. E ficaram numa discussão infrutífera que não levou a lugar algum. Teologia que não usa você para curar e libertar não serve para nada. Teologia para defender Deus, Ele não precisa. Nunca precisou. Se você está na geografia do monte, Ele quer te dar experiências com Ele. E se nessa geografia do monte você tem o conhecimento dele, você precisa entender que quando está no vale, o seu foco é curar e libertar. O seu foco é o foco da Aimee. Pregar que Jesus salva, cura, salva, batiza com o Espírito Santo, cura, e é o Rei que em breve voltará. Quantas igrejas infrutíferas hoje, porque os seus ambientes se tornaram um reduto para começar a discutir a teologia mais correta e a teologia mais certa, não salvando uma única vida com esse tipo de comportamento. Eu sou apaixonado pela palavra, eu amo a palavra, eu amo estudar a palavra. Mas se eu uso essa palavra para depreciar alguém, eu preciso entender que eu perdi a perspectiva. Sabe por quê? Se eu preciso depreciar alguém demonstrando que eu sei mais, é porque essa é a única forma de eu demonstrar que eu tenho valor e tenho um lugar para pertencer nesse mundo. E você precisa entender que se você esteve na geografia do monte, você não precisa provar mais nada para ninguém, você não precisa nem falar o que você viveu com Deus lá. Você só precisa ter convicção do que viveu lá e do que você tem que fazer nesse mundo. Quem está entendendo isso? Eu, como pastor, eu só preciso saber o que na geografia do monte o Pai me revelou na intimidade. Mas não é para eu contar para vocês, é para eu ter certeza que ainda que no domingo que vem nenhum de vocês apareçam mais aqui, eu vou continuar fazendo o que Ele me pediu para fazer. Porque o que me mantém fazendo o que eu faço hoje não é a plateia que eu tenho. O que me mantém fazendo o que eu faço hoje é a experiência que eu tive com Ele no monte.
monte. E essa experiência do monte é o que determina a geografia que eu devo andar, a geografia que eu devo fluir, a geografia que eu devo alcançar vidas, a geografia que eu tenho que transmitir aquilo que eu recebi. Quem está entendendo isso? Então a geografia do monte, a geografia do vale, na perspectiva de Jesus, é essa. Só faz sentido estar na geografia do monte se quando eu descer de lá, eu ir ao encontro daqueles que gemem, daqueles que choram, daqueles que precisam, daqueles que estão clamando: Deus, me envia um socorro. E você é a resposta de Deus, porque você esteve perto do coração de Deus para entender o que está fazendo nesse mundo. Quem está entendendo isso, gente? Não vai dar para eu falar tudo o que eu queria falar, mas eu acho que deu para entender, não deu? Então descruza o braço, você que está aqui, até você que está em casa, e recebe o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. Quem visita a geografia do monte na perspectiva certa, fala muito de Jesus. Quem visita a geografia do monte, ainda que com Deus, mas na perspectiva errada, fala muito dos outros. A experiência que Deus quer te dar não é para você falar dos outros. A experiência que Deus quer te dar não é para você ser um juiz nesse mundo. A experiência que Deus quer te dar é para que você saiba quem é Cristo. É para que você saiba qual é a centralidade da cruz. É para que você saiba por que Ele morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. É para que você saiba que há uma obra a ser feita. E não um palco de discussão de teologia para demonstrar quem sabe mais. João capítulo 17, o verso 4, Jesus diz na sua última oração: Pai, eu glorifiquei o teu nome, completando a obra que me destes para fazer. Completando a obra que me destes para fazer. E no capítulo 4, até abra, por favor, o capítulo 4 de João, e eu quero concluir aqui. Se você quer demonstrar a sua paixão por Jesus nesse mundo, ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, e elas ouvem a minha voz. Aquela experiência arrebatadora era só para eles saberem quem era Jesus e o que eles tinham que fazer diante de Jesus: ouvir a voz de Jesus. Pedro, escuta a voz de Jesus, Pedro. E aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás quer cirandar com a tua vida, mas eu intercedi para que você não se desfaleça na sua fé. Pedro escutou a voz de Jesus? Sim ou não? Não. Que isso, mestre? Eu te vi no monte. Eu te vi no monte. Eu estava lá na geografia da transfiguração. Eu te vi, mestre. Eu vi. Estou preparado para ser preso, para ser morto. Ninguém vai tocar em ti, não. Para chegar em ti vai ter que passar por mim. O que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Sabe por que Pedro faz isso? Porque lá na geografia do monte era para ele ter entendido que Jesus ia para a cruz, e era necessário ir para a cruz, e era parte do propósito de Deus isso. Só que tudo que ele tinha que fazer ele não fez, que era ouvir a voz de Jesus. Na verdade ele quis construir uma tenda lá, com Jesus, com Elias e com Moisés. Vamos ficar aqui estudando as leis, estudando os profetas e estudando a graça. Mas não era esse o propósito da experiência na geografia do monte. Amém?
João capítulo 4, abre aí para a gente concluir. Verso de número 34 e 35. Preste atenção nisso. Disse Jesus: a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou, e o que mais? Concluir a sua obra. Repita isso, concluir. Mais uma vez, concluir a sua obra. Escute isso. Estou deixando muito claro. Experiências com Deus na geografia do monte, se não for para concluir a obra que Ele nos tem confiado, tu entendeu tudo errado. Você vai se perder. Posso ouvir um amém? Preste atenção, continuando. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. De que obra que ele está falando então que é para ser concluída? Eles estão maduros para colheita. Repita isso. Jesus mandou escutar a voz dele, e Ele está mandando eu abrir os olhos e ver os campos brancos, prontos para a colheita. Se você não está vendo, eu não sei o que você já viveu com Deus, mas é como se você não tivesse vivido nada, se não entendeu isso. Absolutamente nada. Porque a geografia do monte, das experiências arrebatadoras com Deus, só faz sentido se você entender o que vai ter que fazer quando descer para a geografia do vale. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: você entendeu a importância da célula, irmão? A célula é uma geografia do vale. É ou não é? Mas tem gente que diz assim: eu não concordo com célula. Tudo bem. Fica na geografia do monte. Faz uma tenda para você, uma para Jesus, outra para Elias e outra para Moisés, e fica lá. E veja que obra você vai concluir só nesse lugar. O Arildo falou uma frase para os nossos jovens aqui que ecoa no meu ouvido até hoje. Quem se lembra dessa frase dos jovens aí? Intimidade com Deus sem propósito é prostituição. Vamos fazer uma tendinha para nós aqui no Monte da Transfiguração e vamos morar aqui. É prostituição. Você quer prazer, mas não quer ir para o campo de batalha, onde você é a resposta para muitas pessoas. Gente, você está entendendo isso? Essa palavra, a hora que ela entrou no meu coração, ela me estremeceu por completo. Com temor e tremor diante disso. Com temor e tremor diante das experiências que Deus tem nos dado como igreja. Então, no nome do Senhor Jesus, entenda. Uma vez que você esteve no culto, aqui pode ser a montanha, a geografia da montanha, onde você vai adorar a Deus, onde você vai receber a palavra, onde você vai vivenciar experiências maravilhosas com Deus. Só que uma vez que você esteve aqui, a geografia depois de estar aqui é a geografia do vale.
E a geografia do vale é o que você vai fazer com o que recebeu de Deus na sua casa, é o que você vai fazer com o que recebeu de Deus no seu trabalho, é o que você vai fazer com o que experimentou de Deus nos lugares que você transita, nas geografias em que Ele está enviando você como sal e luz desse mundo. Então repita isso: geografia do propósito. A geografia do monte é para as minhas experiências com Deus. E a geografia do vale é para transbordar do que vivi com Deus. Repita isso: quando Deus me toca, Ele deixa algo em mim que é para mim, mas não é só para mim. É para passar através de mim. É transferível. Tudo que Deus me dá é transferível. Mais uma vez, é transferível. Se a experiência que você viveu com Deus não deixou algo transferível, ou não foi experiência com Deus, ou você não entendeu.